Pessoal, o Galo está na iminência de se transformar em SAF para a sua redenção financeira. Mas eu vou trazer para vocês aqui um relatório, um raio-x completo das finanças, das receitas, da relação entre finanças e receitas, o raio-x mais completo e detalhado das finanças do Galo que você vai ver no YouTube. Embora sejam informações do Rodrigo Capello, vai dar um trabalho imenso para mim terminar esse vídeo aqui, então eu peço encarecidamente o seu like, a sua curtida e a sua inscrição no canal, porque você vai sair desse vídeo aqui praticamente um PhD sobre as finanças do Atlético. Vamos à informação. Em manchete, reportagem do Globoesporte.com. As finanças do Galo em 2022. Com maior dívida da história do futebol brasileiro, o clube planeja SAF em estado crítico. Cerca de centenas de milhões de juros sobre empréstimos bancários, dívidas de curto prazo, fora do controle e dificuldades para expandir receitas colocam a associação em posição de enorme risco mesmo frente à SAF. Próximo de constituir uma SAF para reorganizar sua administração, o Atlético tem 2 bilhões de motivos nas finanças para buscar esse tipo de solução. Depois de alguns anos assumindo riscos para qualificar o elenco e acelerar o seu crescimento, o clube chegou a um ponto crítico. Em 31 de dezembro de 2022, a dívida alvinegra passava de 2 bilhões, um valor que incluía 1 bilhão 550 milhões em obrigações da Associação Civil e outros 440 milhões referentes a financiamento da Arena MRV. É o maior endividamento já registrado por um clube de futebol no Brasil. Situação então bem complicada aí, né, pessoal? Como vocês viram. De lá para cá, com a venda de mais uma parte do Diamond Mall, a diretoria atleticana afirma que o valor foi reduzido para 1,8 bilhão. Este número foi exposto em reunião na sexta-feira da semana passada ao Conselho Deliberativo para convencê-lo a autorizar a SAF. Qual o impacto negativo de uma dívida tão alta, principalmente pagando juros? Somente em 2022 foram desperdiçados nessa linha 117 milhões de reais. E por que se paga tanto juro? Porque as contas no vermelho, o clube vem se sustentando à base de empréstimos bancários recorrentes. A natureza deste endividamento limita as opções. Se o problema fosse apenas trabalhista ou civil, haveria uma saída pela recuperação judicial ou extrajudicial, como outros clubes têm feito no momento. Por se tratar de uma dívida majoritariamente bancária, com avais pessoais dados pelos mecenas que comandam o Atlético, esta alternativa foi interditada. Segundo Capello, a compreensão das finanças ajuda em 2 direções. Ao olhar para o passado, é possível concluir que o projeto de engrandecimento não funcionou. Mesmo com títulos relevantes, a receita não aumentou em quantidades suficientes para que haja sustentabilidade. De olho no futuro, o problema se tornou tão grande que se faz a SAF parecer inevitável. Traduzindo em miúdos, pessoal, a proporção entre o faturamento e o endividamento, tudo que tinha que se pagar no último dia de cada exercício, está muito desequilibrada há anos no caso do Atlético. E o pior é que a situação não dá sinais de melhora. Por outro lado, o faturamento recuou à casa dos 400 milhões, porque as dívidas vêm sucessivamente sendo aumentadas e os juros corroendo cada vez mais o que entra de dinheiro no Galo. Esse é um gráfico, pessoal, que representa apenas o passivo registrado pela associação. Não entra aí outros débitos relacionados à Arena MRV que o Galo já explicou que fez um adiantamento de valores a receber das cadeiras que vendeu. Conforme pode-se perceber, a receita do Galo praticamente ou mais que dobrou em algumas situações. Por exemplo, saltou de 230 milhões para em 2021 475 milhões. Porém, no ano passado já caiu para 395 milhões. Já a dívida, pessoal, subiu de 701 milhões para 1 bilhão 554 milhões, segundo o levantamento do próprio clube. Então o que aconteceu? Dobrou o faturamento, mas a dívida dobrou também.
e a dívida é muito maior que o faturamento. Falando um pouco de receitas, pessoal, a arrecadação com a transmissão e premiações foi a que mais caiu entre 2021 e 2022, por causa justamente do desempenho esportivo abaixo do esperado. As competições mata-mata são as que mais pagam em quantidades maiores. O faturamento do departamento comercial com patrocínio aumentou e se aproximou da marca de 100 milhões por ano, número que poucos clubes conseguem alcançar. As receitas do torcedor, as bilheterias, permaneceram em patamares próximos um ano do outro, enquanto o sócio-torcedor mais que dobrou. No quesito ligado à torcida, pessoal, o Atlético manteve, a bilheteria e o sócio-torcedor aumentaram. Nas transferências de receitas, o Atlético ficou com uma arrecadação costumeira nos seus 50 milhões ali. Não é ruim, mas está bem distante dos clubes que mais faturam com venda de jogadores no país, acima da faixa dos 100 milhões anuais. Dinheiro e performance. O Atlético reduziu seu gasto com remuneração em 30 milhões entre 21 e 22. Para um clube em difícil situação financeira, a medida é necessária. Esse item inclui salários, encargos, direitos de imagem e de arena, premiações, deduções de naturezas previdenciárias e outros. Ainda assim, a folha salarial foi a quarta maior do futebol brasileiro no ano passado e os resultados esportivos não condizeram com a folha desse tamanho. Tá aí os números apresentados pelo Galo em 2022. Folha salarial 277 milhões, a quarta maior do Brasil. Ficou em sétimo no Brasileiro, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e nas quartas de finais da Libertadores. Então, muito dinheiro para pouco desempenho. Agora voltando ao incômodo assunto das dívidas. As dívidas de curto prazo são aquelas que temos que pagar em menos de um ano. No caso do Atlético, o montante registrado em 31 de dezembro de 2022 era desesperador. Cerca de 860 milhões a vencer no decorrer de 2023. Não haveria condições de honrar os pagamentos. É importante lembrar que a venda da outra parte do Shopping Diamond Mall ainda não havia acrescido até o fechamento do balanço. Ela foi oficializada apenas em 3 de março de 2023, com um acordo para receber de 170 milhões, 40% à vista e 60% em parcelas mensais. Mesmo com a venda e a entrada do dinheiro do shopping, o endividamento a curto prazo ainda está fora de controle. Não restando assim outra alternativa a não ser renegociar os prazos com os credores, alongar a dívida com a tomada de novos empréstimos, atitudes que não resolvem o problema. Nesse gráfico aí, pessoal, a dívida de longo prazo e curto prazo. Vocês verem que o valor do curto prazo ultrapassou o do longo prazo no ano passado devido à péssima performance financeira. Isso foi o ápice da crise que a gente está vivendo esse ano. Por isso, da venda do Alan e de outros atletas serem extremamente necessárias. As dívidas bancárias são a maior preocupação do Atlético. Com o aumento de centenas de milhões de reais em 2022, grande parte está lastreada nos mecenas do clube, seja com empréstimos feitos por eles como pessoas físicas ou em créditos que têm eles como avalista. O BMG, pertencente a Ricardo Guimarães, Banco Inter com Rubens Menin, com características diferentes desses mecenas, o BTG também ocupa uma posição diferenciada em relação à administração. O banco é responsável pela estruturação e pela captação dos investidores para a SAF. Nesta tela, o detalhamento das dívidas do Galo. 263 milhões de reais são com pessoas físicas, em outras palavras, os mecenas. 168 milhões com o BTG Pactual, 107 milhões com o Daicoval, 89 milhões com o BMG, 89 milhões com o XP, 59 milhões com o Banco Inter, 51 milhões com o Banco Paine, 43 milhões com o Banco ABC, 31 milhões com o Banco Genial, 9 milhões com o Apollo e 7 milhões e meio com o Banco Industrial. As dívidas fiscais estão todas registradas no longo prazo, a pagar em mais de um ano.
não chegam a preocupar desde que suas mensalidades sejam mantidas em dia. Já as obrigações trabalhistas carregam salários, encargos e outros direitos a pagar. Em outros, incluídas as despesas com fornecedores, contratações de jogadores. Em 2022, essa linha foi consideravelmente reduzida, mas ainda está em valor relativamente alto para a capacidade de geração de receitas do clube. Contingências são ações judiciais em andamento, em que em algum momento podem gerar execuções e penhorar as contas do clube. Tá, então, pessoal, o levantamento feito pelo Rodrigo Capello deu um trabalho do caramba para compilar essas informações aí. Então a gente merece um like aí, né, pessoal? Já senta o dedo no like aí, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada que acontece no Galo. O que você achou dessa situação financeira do Galo aí? É desesperadora ou não é? Você acha que a SAF vai ser a saída? Eu tô muito confiante que sim e espero que seja. Valeu, massa!